Caridade. O que é a caridade como a entendia Jesus Cristo? Bem, é comum nós confundirmos caridade com apenas doação de bens materiais. É óbvio, uma pessoa que tem sede precisa receber água para matar a sua sede. Assim como uma pessoa que tem fome precisa de alimento para saciar a sua fome. Quem tem frio precisa de agasalho. Isso é um fato. Mas essa é a caridade mais rasa de todas. Apesar da sua importância enorme, é a mais rasa. Por que ela é a mais rasa? Porque simplesmente qualquer ser humano consegue fazer. Pegue o pior ser humano da face da Terra. Ele consegue e provavelmente faz alguma caridade material. Existem inclusive pessoas, criminosos, corruptos, que usam essa caridade como tentativa de barganhar com Deus. Eu sou um político corrupto, mas faço doações de dezenas e dezenas de milhares de reais para instituições de caridade, como forma de adormecer minha mente e tentar me desculpar ante ou diante dos meus erros diários. Só que Jesus jamais ficaria nesse nível raso de caridade. Então Jesus trouxe um conceito completo de caridade. Então, o que é a caridade como a entendia Jesus? Vamos lá. A caridade como a entendia Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. O rádio vai parar em alguns segundos, fiquem tranquilos. Então entendam que existem basicamente 3 características importantes: benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E nós vamos explicar o significado de cada uma desses conceitos e quais ações exemplificam esses conceitos no mundo real. Benevolência para com todos. Ser benevolente para com todos tem a ver com a sua ação, com o verbo agir. Como você age no mundo. Você age de forma bondosa para com todos? Benevolente para com todos? Essa é uma pergunta. Ser benevolente para com todos é agir no mundo de acordo com tal afirmação. Usar sua bondade para com todos, sem exceção. Desde o seu familiar que dorme e acorda com você, até o mendigo da rua. Indulgência para com as faltas alheias. Aqui nós somos especialistas em fazer isso a favor das pessoas que gostamos. O que é ser indulgente? Ser indulgente é amenizar os erros alheios e exaltar as suas qualidades. Nossa, aquela pessoa fez isso. Não, mas ela é muito boa. A gente costuma fazer isso com amigos. E com os inimigos a gente faz o contrário. A gente esquece a indulgência e quer descer a lenha, né? Como dizem os outros. E a indulgência tem a ver com a faculdade de pensar como nós pensamos com relação aos outros. Simples assim, pense no amigo querido. Os erros dele, você tenta ao máximo usar da indulgência para amenizar. Agora pense numa pessoa que você não gosta. O mínimo erro que você enxergar nessa pessoa, você vai tentar usar uma lupa para tornar esse erro muito maior. Então, a indulgência tem a ver como você pensa no dia a dia das faltas alheias. Você gostaria que as pessoas fossem indulgentes com você ou não? Quando você comete um erro, você queria que a pessoa te arrebentasse por conta daquele erro? Ou fosse indulgente, tentasse amenizar o erro e exaltar suas virtudes? Isso é ser indulgente. Ser indulgente é diferente de ser conivente. Porque a indulgência tem a ver com o pensar e o agir ao mesmo tempo. Você não vai ficar remoendo pensamentos ruins sobre o erro daquela pessoa e não vai ficar fofocando sobre os erros daquela pessoa. Se alguém tentar fofocar com você, você faz o contrário. Tenta se sair, tenta minimizar a situação,
tenta exaltar características boas da pessoa para morrer aquele assunto, sendo indulgente. Mas você não será conivente com o erro. Se for alguma pessoa que você tenha acesso, você inclusive vai chamar a pessoa, se você puder contribuir. Você vai inclusive chamar aquela pessoa com respeito, carinho, em um local privado e conversar com ela. Olha, aquilo que você fez é errado por isso, por isso, por isso. Eu te aconselharia a fazer isso, isso e isso para corrigir. Entendeu? Se você conseguir contribuir. Se você não consegue contribuir, não há o que fazer. Somente ser indulgente e amenizar a questão. Agora, o perdão para com as faltas alheias. Aqui está o nosso grande calcanhar de Aquiles. Porque perdão, todo mundo tem uma definição diferente para o que é perdão. Mas poucos sabem a qual faculdade no mundo o perdão está ligado. Se a benevolência está ligado com o agir, se a indulgência está ligado com o pensar, o perdão está ligado com o sentir, o sentimento. O perdão é literalmente um filtro que você coloca entre o seu cérebro e o seu coração e os seus sentidos. Porque às vezes uma pessoa te fala uma palavra para ofender e você recebe todo aquele golpe sem filtro nenhum. Quando você coloca a faculdade do perdão, você coloca um filtro. Então aquelas palavras de ofensas passam por esse filtro e chegam até você com um tom muito mais ameno e você não deixa que elas se fixem no seu coração e na sua mente. Então, perdoar o próximo é necessário, sim. Porque Cristo disse: nenhuma das ovelhas a que meu Pai me confiou, se perderá. E enquanto houver um ser tecendo lágrimas, vertendo lágrimas nessa terra, o planeta Terra não será um mundo ditoso. Então sim, dar a outra face é literalmente perdoar. Porque a divindade, ela é uma fonte inesgotável de amor. Não existe nada, vou repetir, não existe nada, exatamente nada, que você possa fazer para que a divindade, para que Deus, para que o todo deixe de emanar amor por você. Ah, Deus não gosta disso. Isso não existe. Deus é fonte inesgotável de amor. É o tempo inteiro, cada trilionésimo de segundo, jorrando amor incessantemente. Nós estamos aqui no planeta Terra jorrando ódio, orgulho, vaidade e rancor. Deus jorrando amor incessantemente. Se nós somos centelhas divinas e a divindade jorra amor incessantemente, nós temos que jorrar amor incessantemente e temos que praticar o perdão incessantemente. Porque a convivência com os seres humanos é semelhante àquela parábola dos porcos espinhos. Estavam num ambiente muito frio e precisavam se aquecer, mas se eles se afastavam demais, morriam de frio. Se aproximavam demais, espetavam-se uns aos outros. O que era melhor, morrer de frio pelo afastamento ou sofrer algumas feridas ao se juntarem e sobreviverem? Por óbvio, a relação com os seres humanos é a mesma coisa. Você nunca vai se relacionar com ninguém se você não souber perdoar, porque todos, vamos lá de novo, todos indistintamente, todos aqueles com os quais a gente se relaciona vão nos magoar em algum momento. E normalmente as pessoas mais próximas da gente são as que mais vão nos machucar. E normalmente são essas pessoas as mais importantes pra gente. Pai, mãe, irmão, tio, marido, esposa, amigo, namorados. As pessoas mais importantes da nossa vida são as que vão nos ferir mais vezes. E são as que vão exigir de nós uma maior quantidade de perdão. Quantas vezes deverei perdoar a quem me ofendeu? 7 vezes? Eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus quis dar um número fixo? Não. Jesus quis dizer: perdoe quantas vezes for necessária. E coincidentemente, eu fiz um vídeo
O vídeo anterior a este se trata sobre dominar os sentimentos. E a faculdade do perdão é o sentimento. Então, se você está em paz e a pessoa chega e tira a sua paz, você deu a ela o controle dos seus sentimentos. E quem consegue dominar a arte de perdoar e a dominar os seus sentimentos, pega o controle e assume. Ou seja, eu estou em paz e ninguém vai tirar minha paz. Eu vou agir no mundo em paz. Em situações graves, agirei em paz. Estou aqui tranquilo, chegou uma notícia ruim. Ok, eu não vou me exasperar pela notícia ruim. Como eu posso agir para corrigir ou contornar esse problema? Mas a ação vai ser com o sentimento de paz. Até porque, imagine só, se um bombeiro, ao receber a ligação de um incêndio, perde a sua paz e começa a se exasperar. Ele vai conseguir agir no momento grave? Não. Ele treina para manter a calma. Nas situações mais degradantes possíveis, ele tem que manter a calma. E isso exemplifica muito o que é ser um homem e uma mulher de bem. Ou um cristão de bem, mas vamos no geral, um homem e uma mulher de bem, esquecendo o lado do cristianismo e da religiosidade. Se você é um homem, uma mulher de bem, você consegue dominar a caridade por completo. Como assim? Você é benevolente com todos no seu modo de agir, você é indulgente para com as faltas alheias no seu modo de pensar, e você perdoa indistintamente no seu modo de sentir. E a partir daí, você age no mundo sendo um pacificador. Os pacificadores herdaram a terra ou o reino dos céus, um planeta ditoso. E o pacificador é quem dominou seus sentimentos ao ponto de nada abalar o que ele sente e vai um pouquinho mais além. Ele consegue fazer com que sua aura pacifique o ambiente. Em situações de conflito, um pacificador não é aquele que apenas não é contaminado pelo conflito. Um pacificador é aquele que consegue pôr fim ao conflito, propor uma solução viável para esse conflito e encerrar ele. Então, a caridade material é importante? Sim, ainda existem pessoas passando fome, ainda existem pessoas passando sede, frio, e ainda existem pessoas em depressão, ansiedade e precisando de consolo psicológico. Então, para você fazer uma caridade completa, você vai precisar sim, quando chamado, a contribuição material, e principalmente a todos os momentos vai ser chamado a contribuição moral e espiritual, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão. Essa é a caridade que todos indistintamente, até o mais pobre, vai ser chamado todos os dias a fazer. Olhe para o seu dia. O dia de hoje é tudo que temos. Olhe para o seu dia. Todos os dias temos uma oportunidade de perdoar, de respeitar, de ser indulgente, de ser paciente com alguém. Porque a todo momento estamos sendo testados. E normalmente a gente está fracassando na maioria das vezes. Então, quando você reduz o seu dia a um dia só, eu preciso ser o melhor homem ou a melhor mulher apenas por hoje. Você consegue focar qual é o seu campo de trabalho. O seu campo de trabalho é o dia de hoje, somente. Venceu o dia de hoje com louvores? Agradeça. Nasceu um novo dia? Repita. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje eu serei a melhor pessoa que eu puder ser. Só hoje. Assim você cura doenças, assim você vence vícios. Porque uma pessoa viciada em qualquer coisa, quando pensa em vencer o vício por uma semana, um mês, um ano, desiste. Mas quando pensa, só por hoje eu não vou fumar, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou praticar a luxúria, vai conseguir. Se conseguiu vencer o dia de hoje, perfeito, nasceu um novo dia. Ontem eu venci, então agora só por hoje eu vou vencer de novo. E consegue-se construir, inclusive, hábitos assim. Então a caridade, como entendia Jesus, é essa: benevolência para com todos,
indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E repetindo, a convivência com o ser humano é dolorosa. Não dá para fugir da terra, para que ele saia da terra. Ai, meu parente é muito difícil. Caramba, todo mundo tem parentela difícil. Todo mundo tem um ente querido difícil. Ninguém está isento de provas. Aqui não é o mundinho do Instagram. É o mundo real. E no mundo real, as famílias mais ricas têm os seus problemas, que o dinheiro não resolve. Então a convivência com o ser humano exige incessantemente da gente a caridade, a benevolência, a indulgência e principalmente o perdão. Se não soubermos perdoar, não conviveremos com ninguém. E da mesma forma, quantas vezes as pessoas já não tiveram que nos perdoar? Quantas vezes ofendemos alguém sem saber? E tivemos que ser o alvo da caridade. Porque fazer a caridade é maravilhoso, né? Nossa, olha como eu contribuí ali com aquela pessoa materialmente. Olha como eu fui benevolente, indulgente. Olha como eu perdoei. Mas e quando você precisa da caridade? E quando você está precisando de um amparo material? E quando você está precisando que alguém seja benevolente com você? E quando você precisa da indulgência? E convenhamos, todos nós em algum momento precisamos de alguém que seja indulgente com a gente. E quando você precisa ser perdoado, qual de nós não precisa, não precisou ou não precisará? Entendeu por que a caridade é importante? Porque é uma via de mão dupla. Nós somos porcos e espinhos nos relacionando um com o outro. Nós somos feridos e ferimos constantemente. Então, se não perdoarmos os outros, como é que poderemos exigir perdão alheio? A gente magoa os outros. A gente finge não saber disso. Ou, como a gente está atuando dentro das nossas condutas, a gente às vezes não percebe que uma palavra mal falada, uma brincadeirinha, pode gerar uma ofensa em alguém, pode ativar um gatilho em alguém. Nós não percebemos isso. Então, aprendamos a praticar a caridade em sua integralidade, porque com a mesma medida que medirmos os outros, nós seremos medidos. Com a mesma benevolência que dispensarmos aos outros, nós receberemos. E no final, todos nós somos postos de distribuição. Distribuição de quê? De bondade, de matéria-prima, de perdão, de amor, de caridade. Quanto mais chegam bens na sua vida e você distribui o excesso, mais vão chegar. Deus falou, opa, um ótimo posto de distribuição de caridade. Vamos dar mais prosperidade para ele, porque ele não fica próspero sozinho. Ele distribui prosperidade. Se ele recebe muito dinheiro, ele distribui para os necessitados. Quanto mais ele recebe, mais ele distribui, continua distribuindo. Então, você vai continuar recebendo. E sentimentalmente falando, é a mesma coisa. Quanto mais pessoas precisam de perdão, de amor, caridade, e você entrega isso, mais chegam até você. Reparem, todos os missionários da luz, pegue todos do mundo inteiro, Gandhi, Buda, Francisco de Assis, Chico Xavier, quanto mais eles ajudavam, mais necessitados vinham, e mais eles ajudavam, e mais necessitados vinham. Então a intenção é você se tornar um ponto de luz, um centro de distribuição de tudo que há de bom. Até porque, quando você... Até vamos puxar para o lado egoísta. Quanto mais você ajuda, mais pessoas que te respeitam, que são gratas a você, existem. Então, se algum dia você precisar de ajuda, você terá dessas pessoas. Gratidão. Orações para você que são direcionadas constantemente das pessoas que você ajudou. E é isso. Pratiquem a caridade, porque nós precisamos o tempo inteiro ser caridosos e nós também precisamos da caridade. Não há um ser humano nessa vida que não precise de ser perdoado algum dia, que não precise de alguém benevolente para com ele e que não precise de alguém que seja indulgente para com ele, assim como nós precisamos ser para com os outros. Reflitemos sobre esse assunto. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Até breve.